Olá, tudo bem? Domingão. Bom dia e boa tarde, né? Agora é 12 horas e 39 da tarde. Feliz Dia das Mães aí para todas as mães. E deixa eu responder um comentário que a pessoa colocou. Deixa eu até ver o nome dele aqui, deixa eu puxar aqui, que a gente já vê o nome dele aqui. Flávio Secundino, por favor, explica para mim Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11 e Apocalipse, versículo 1 e 7. É um prazer fazer vídeo dessa forma aqui, tá? Deixa eu explicar aqui então, eu vou postar hoje esse vídeo às 18 horas. Estou usando aqui o meu celular. Então, em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11 está assim, no texto da Nova Almeida Atualizada. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. 11. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês ouviram subir. Se tiver saindo um fundo aí, umas músicas, um samba, um pagode, é que eu tô na casa da minha sogra aqui em Diadema. Aqui é um sobrado, mas do lado lá embaixo, assim, ó, lá embaixo, lá tá tendo um fuzuê lá, mas é aqui agora que eu quero gravar eu tô lendo os comentários, é assim que eu quero fazer isso aqui. Deixa eu te falar, aqui, segundo relatou Lucas, porque dizem que foi Lucas que escreveu Atos, o livro de Atos não é um livro de revelação. Os 28, 30, sei lá quantos capítulos que tem, deixa eu ver Atos quantos capítulos tem. 28 capítulos, o livro de Atos não tem revelação nenhuma, é isso que você tem que entender. O livro de Atos, como o nome diz, é Atos dos Apóstolos, então não é um livro de revelação. Foram contos, foram ali, contos de Lucas. A revelação começa de Romanos para os gentios e vai até o livro de Filemão, são 13 epístolas paulinas. Já o livro de Hebreus, que é um livro de revelação da graça de Deus para os hebreus, escrito por Apolo, assim é a minha opinião, tá bom? Então aqui, Lucas relatou dessa forma, que apareceu dois homens, aí eles têm isso como sendo dois anjos. Quem garante que esses dois homens aqui eram anjos? Porque diz que anjo não tem sexo, diz que anjos são espíritos. E espíritos, eles são como o quê? Espíritos é como o quê? É como o vento. Então como que anjo pode aparecer na forma de um homem, na forma de dois homens vestidos de branco? Tire suas conclusões. Não sou dono da verdade, eu tô passando o meu simples e humilde entendimento. Eu tô mudando aqui de quarto para ver se para o barulho, mas não tem jeito não, eu vou para um lugar, vem barulho, vou para o outro, aí fechei a janela. Tire suas conclusões. Esses aqui apareceu dois homens falando que da mesma forma que ele subiu, ele desceu. Esses dois homens, será que eles não tinham conhecimento de Daniel capítulo 7, versículo 13? Que foi falado na profecia que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens? Será que esses dois homens vestidos de branco, que as pessoas falam, eram dois anjos? Eles não tinham conhecimento? E nós sabemos que Daniel capítulo 7, versículo 13, foi o sinal de juízo, era isso, era falar que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. Profecia. Mas vamos então ao que Jesus disse. Jesus disse, em Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao 24, Yeshua disse assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Versículo 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. 23. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Olha aqui o 24. Presta atenção aqui.
Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Vamos aqui, outra passagemzinha aqui, deixa eu pôr que está aqui atrás, aqui é a referência, ó. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí? E aí, cara pálida? Eu gosto de falar cara pálida aqui entre os religiosos, já falando, não pode falar cara pálida não. Eu sou livre, eu falo o que eu bem quiser. Só que eu não falo palavrão respeitosamente, porque eu nunca fui de falar essas palavras chula, eu nunca gostei. Mesmo antes de conhecer nada, eu não gostei. Então, o cara pálida, aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Estava falando que ele viria de uma forma corpórea? Estava falando que ele viria de uma forma carnal? Ele disse isso? Não. Porque o juízo no ano 70 foi de uma forma espiritual. O juízo, o livro de Apocalipse, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, o livro de Apocalipse, os enigmas a respeito do dia do Senhor, foi totalmente enigmática, de uma forma espiritual, para que somente os espirituais consigam entender. Porque uma pessoa carnalmente carnal, claro que eu sou carnal, mas a mente a gente procura ser o mais espiritual possível. A gente acredita nos escritos. Já uma pessoa literal, um religioso, ele leva os escritos bíblicos de uma forma literal, ele não consegue entender. Então Jesus falou que a vinda dele, no dia dele, seria forma de sinais. Assim foi no ano 70. Diz que durante um período entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando se deu o dia do Senhor, diz que ficou um sinal no céu durante um ano. Um ano, Flávio, no livro de Flávio José fala isso. Um ano ficou um sinal lá. Pedras, granizo, caía pedras, pesava mais de 1 quilograma. Peso de cada pedra de granizo. Foi coisas terríveis. Então, quer dizer, você acredita no que Jesus falou ou que supostamente, como a religião acredita, foram 2 anjos? E lhe disseram, homens da... Aqui, ó. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês, para o céu virá de modo como vocês ouviram. Onde na Bíblia está escrito que há reencarnação? Porque para que Jesus volte de acordo com o que está escrito aqui por Lucas, deveria haver reencarnação. E aí? Jesus vai voltar num corpo de um africano, de um alemão, de um cearense, de um baiano, de um paulistano, de um americano. Vai voltar de que forma? Que forma que você acredita? Então isso é reencarnação. E a Bíblia não trata nada de... você fala assim, não, mas lá em Samuel, quando Saul consultou, houve reencarnação. Lá não houve reencarnação, lá foi o espírito do engano. Porque Deus sempre proibiu consulta a necromante, a cartomante, a adivinhadora. Você consegue entender? Que essa história de Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 é uma história e não uma realidade? A realidade sim foi o que Yeshua disse, a forma que ele viria, de uma forma espiritual. Aí também aproveitando, respondendo Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nesse texto da Nova Almeida atualizada, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Então aqui, deixa eu colocar na King James Fiel, que eu gosto de ler esse versículo na King James. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo. E também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que ia ver ele? Os que perfuraram. E quem foi que perfurou ele? Foi eu, foi você? Foi hoje no ano 2023? Ou quem perfurou aqui foram os soldados romanos? Então ele estava falando, João estava pelo Espírito falando que
ele viria por sobre as nuvens, como está em Daniel 7,13, e até aqueles, de uma forma figurativa, de uma forma, como que eu posso falar, uma metáfora, como que é? Sei lá, uma conjectura, que ele viria por sobre as nuvens, e aqueles que perfuraram iriam vê-lo. Ou seja, se Jesus não voltou ainda, os soldados romanos que furaram o pé dele, a mão dele, o lado dele, estão aí com quase 2000 anos. Consegue entender? Então, quem viu ele foi no ano 70, porque do ano 33, quando furaram ele, até o ano 70, deu quantos anos? 37 anos? Tudo bem. Soldados ali com 20, 22 anos, com 37 anos, estariam novos ainda. Então era isso o prazo, o tempo que ele iria voltar. E quando você volta na Nova Almeida atualizada aqui, fala assim: e todas as tribos da terra. Quem é que pertencia às tribos? Não eram os israelitas? Não era o povo de Israel? Então quem iria vê-lo eram os israelitas. Não tem nada a ver para os dias de hoje. Porque não tem como você vai falar assim, as tribos. Eu não pertenço a tribo nenhuma, porque eu sou gentil. Quem pertenciam às 12 tribos eram os israelitas. Consegue entender? Então eu vou deixar esse vídeo com você, espero ter sido útil de alguma forma, e o tema que eu coloquei aqui, nem sei se dá para ver aqui, não dá não. Mas o tema é reencarnação, né? Atos 1, 9 e 11. Você acredita em reencarnação? Então, para ter acontecido isso de Lucas, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, foi uma reencarnação, e a Bíblia não trata como reencarnação. Pelo contrário, diz que, Eclesiastes 12, 7, o pó volta ao pó, ou seja, esse corpo se desfaz na terra, e o espírito volta de onde veio, ou seja, do reino espiritual. Simplesmente isso. E Jesus, quando veio, veio de uma forma espiritual. Nada de descer num corpo de um africano, de um alemão, de um amarelo, de um índio, nada disso. Isso são metáforas, são figuras. Feliz Dia das Mães novamente, e que você tenha uma semana muito abençoada, cheia de realizações. E não esquece, contribua com esse canal, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho. Até a próxima, tchau, tchau.